Oi, gente, voltei. Vamos a uma pequena explicação do livro de Lucas, do capítulo 13, o versículo é do 10 até o 17, que é uma mulher curada no sábado. Gente, todo mundo deve conhecer os 10 mandamentos, né? Que foi dado por Deus ao Moisés, né? Nele está escrito. Aliás, os 10 mandamentos está escrito em Êxodo capítulo 20, tá? Eu, vou falar de mim, tá, gente? Eu não conhecia corretamente, porque eu fui católica desde pequena, né? Nasci numa família católica e cresci na família católica. E a Igreja Católica, ao longo dos anos, né? Ela fez algumas mudanças nos 10 mandamentos, né? E eu não entendia corretamente. Depois é que eu fui ler a Bíblia e no Êxodo 20 eu achei e vi que tem uma diferença bem grande, né? Mas aí é que nós vamos falar sobre os judeus. Os judeus, eles não mudaram, né? Nada da Bíblia, e nem pode mudar, né? Porque o Senhor falou que não pode, que seja amaldiçoado aquele que mudar, né? Aquele que tirar, nem que seja um tio, não pode mudar. Então, os judeus, eles não mudaram nada dos 10 mandamentos. E eles seguem guardando os sábados, né? Os sábados, que é o Shabat, que eles chamam de Shabat, até os dias de hoje. Mas o Senhor Jesus os chamou de hipócrita, porque havia desvio na interpretação e aplicação de outras leis e costumes. Esses costumes eram costumes religiosos. Os fariseus, por exemplo, eles foram muito criticados pelo Senhor Jesus, porque o Senhor, ele é Deus, né? E ele sabia tudo o que os fariseus praticavam em oculto. Aliás, não só os fariseus, ele sabia tudo que qualquer um sabia e sabe de tudo que qualquer pessoa faz, né? E eles eram rígidos, os fariseus, eles eram rígidos com os rituais e negligente a justiça social. Ninguém consegue, ninguém conseguiu e ninguém consegue cumprir todos os 10 mandamentos. Porque se você cumpre um, você vai tropeçar no outro. Não tem como. Um exemplo é os 10 mandamentos, quando num deles fala assim, não cobiçar a mulher do próximo. Depois o outro, não cobiçar as coisas alheias. Quer dizer, é impossível você não cobiçar a mulher de um próximo. É muito difícil um homem não cobiçar, ou até mesmo uma mulher, né? A gente sabe que é muito difícil não cobiçar, porque você olha, só de olhar, o Senhor Jesus já falou que a gente já peca, né? Então você olha um homem bonito, você olha que bonito, ou o homem olha uma mulher bonita, e geralmente os homens, eles desejam as mulheres, né? Então já peca e o Senhor sabe que nós pecamos, né? Então, ninguém consegue cumprir. Nem os 10 mandamentos, nem a lei. Era muito difícil. Só o Senhor Jesus, né? Ele, como ele foi perfeito, ele é perfeito, ele cumpriu. Ele cumpriu os 10 mandamentos e cumpriu toda a lei. Por isso que ele veio, para cumprir e não para revogar, né? Ele cumpriu toda a lei no nosso lugar. Por isso que, como ele cumpriu, nós seguimos ele, porque nós mesmos, por nós, não vamos conseguir cumprir de jeito nenhum, né, gente? Não adianta falar que cumpre porque não cumpre. Se você olhar um por um, você vai ver que você vai tropeçar em algum deles. E aí, se você quiser dar uma olhada, né, nos 10 mandamentos,
Vocês vão lá em Êxodo, capítulo 20, vocês vão dar uma olhadinha, vão ver, faz uma comparação dos 10 mandamentos, que foi mudado, né? Aí vocês dão uma olhadinha lá, se vocês quiserem, tá bom, gente? Então, na época do Senhor Jesus, os fariseus, eles entraram, né, na verdade, em conflito com o Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele curava no sábado, né? Ele é Deus, ele faz o que ele quer, foi ele que fez o sábado, né? E o Senhor, ele os chamou de hipócritas, porque o Senhor, ele é Deus, ele sabe tudo o que fazemos e sabia o que eles faziam, que até levavam, né, os gado para beber água, etc, né? Eles faziam muitas outras coisas, né? E o Senhor sabia de tudo o que eles faziam. E o Senhor falou isso para eles. Falou que eles faziam isso quebrando as regras e mantendo as tradições religiosas. Então, não que se você tem uma tradição, ela é boa, você não deve cumpri-la. Não, você pode fazer uma tradição, ser correto, ser trabalhador, vem de família, sabe? Tem coisas que você aprende e são coisas boas, você não vai jogar fora. Você acredita em Deus e não vai parar de acreditar em Deus por nada, né? Porque o Senhor, ele é único, né? E aí o Senhor acusou eles de fazer um monte de coisas e depois não queria que ninguém fizesse nada no sábado. Se eles faziam, né, quebrava já os mandamentos, né? Mas o Senhor falou, mas curar uma pobre mulher que sofria há 18 anos, que vivia encurvada porque o espírito imundo a mantinha em sofrimento, isso podia, né? Foi isso que o Senhor falou para eles, né? Isso podia. A mulher podia ficar doente, mas eles podiam fazer outras coisas, né? A mais que não deveriam, mas curar, né? Não podia. Era esse o pensamento dos fariseus e o Senhor bateu de frente com eles e chamou eles de hipócritas, né? O Senhor falou e curou a mulher. E mostrou que a bondade e a misericórdia de Deus devem prevalecer. O Senhor, ele nos mostra, nos ensina, nos convida a refletir e valorizar a liberdade que só o Senhor pode nos dar. Ele mesmo disse, em Mateus 2, 27 e 28, que ele era o Senhor do sábado e que o sábado foi feito para que houvesse descanso e adoração a Deus. O nosso Deus, gente, ele é soberano, ele é misericordioso, ele faz tudo. Mas o ser humano, nós seres humanos, somos pecadores. E os fariseus pecavam e se achavam dono da verdade, né? Se achavam perfeitos e não eram. Porque nós não somos, então nós não devemos nos achar perfeitos, que não somos pecadores, né? Erramos muito. Então, o que eu entendo aqui que o Senhor estava falando para eles, então, se vocês não querem ser misericordioso, não querem ajudar o próximo no sábado, mas fazer outras coisas vocês fazem, né? Fica aí sentado dentro de casa no bem bom, com a mesa cheia de comida, com tudo do bom e do melhor, e lá fora tem muita gente, né? Passando muita dificuldade. Então, o nosso Deus, ele é misericordioso. E ele não quer isso, ele quer que nós também sejamos misericordiosos. Não importa o dia, nem a hora, nem quando. Nada. Tem que ser e ponto. É isso que ele manda, né? O que ele quer de nós é que não ficamos fazendo rituais vazios, sabe? Enquanto pessoas estão doentes, passando fome, frio, precisando de ajuda. E por causa dos rituais religiosos, né? Ninguém podia sair de suas belas casas para fazer nada, nem o bem. E o Senhor, ele bateu de frente com eles, por eles cumprirem partes dos 10 mandamentos e dar o dízimo de tudo que eles colhiam, né?
e se achavam sem pecado por isso. E se achavam também melhores que os outros. O Senhor os chamou de hipócritas e falou que eles não entravam, né? Não entrariam no reino de Deus, e também impediu os outros de entrar. Por que eles impediam os outros de entrar? Porque eles estavam dando uns ensinamentos errados. E as pessoas, como eles eram chefes da lei, as pessoas iam atrás do que ele estava ensinando, né? Mas aí quando o Senhor veio e começou a dar um ensino correto, né? Começou a ensinar corretamente, todos os seus oponentes, né? Aqueles que ficaram contra o Senhor, eles viram o que o Senhor ensinava, eles entenderam e ficaram todos envergonhados, né? Mas aí não adianta ficar envergonhado, adianta você se corrigir, né? Se nós erramos e sabemos que estamos errados e não pedir perdão e não melhorar, vamos continuar do mesmo jeito, né? Conhecendo a verdade e fazendo a coisa errada. É como o Senhor falou, né? Que é como se fosse um porco e depois de lavadinho, banhadinho, volta a lama, se lamear tudo, né? Sujar tudo. Então nós temos que melhorar, aceitar a palavra do Senhor e nos limpar, nos purificar, né? E aí, e o povo, né, que estava ali, que ficou ouvindo as maravilhas que o Senhor ensinava, então eles se alegravam com todos os seus ensinamentos e maravilhas que o Senhor fazia e ensinava. E isso é bom, mas tem que prosseguir e não mudar, né? Eles ficaram felizes, né, com o Senhor, mas não vamos generalizar, porque muitos aceitaram, muitos só ouviram e falaram ali na hora, olha que bom, que legal, mas saiu dali, já desobedeceram e por aí vai, né? E depois juntaram todo um povo, não todos, óbvio, né? Juntaram um povo para dizer crucifica ou crucificam, né? Para que matasse ele e soltasse Barrabás, o pecador, né? Então, por aí, nós já vamos analisar como que é o nosso mundo, né? Então, nós temos que prestar muita atenção em achar que somos santinhos, que somos bonzinhos, e não somos, porque nós erramos, gente. Nós erramos toda hora, sabe? Você pensa que você está indo bem e de repente você erra, você fala sem querer ali, você fala alguma coisa que não agrada o Senhor. Você errou, é um erro. Então nós temos que prestar muita atenção nesse detalhe, né? Porque se não melhorarmos, nós vamos estar que nem aqueles porcos, né? Que se banham, ficam limpinhos e quando vê a lama, se joga na lama novamente, se suja tudo de novo. Então nós temos que nos limpar e prosseguir no caminho do Senhor, pedindo perdão, pedindo ajuda dele para nos ajudar, para que nós possamos ser fortes, corajosos e seguir em frente junto com o Senhor, né? Obedecendo os seus ensinamentos e seus mandamentos, né? E levar a palavra do Senhor para outras pessoas, né? Que é o que eu estou tentando fazer aqui. Se vocês quiserem me ajudar a levar a palavra do Senhor também, é só compartilhar, tá, gente? Compartilhem, deixem o like, se inscrevam no canal, isso vai ajudar bastante, que nós estamos aqui, não é para ganhar dinheiro, e sim para levar a palavra do Senhor para pessoas que precisam, porque se nós não fizermos isso, a palavra do Senhor, ela vai acabar sendo esquecida, e muita gente vão diretamente para o inferno depois, porque não conheceram a palavra. Então a gente leva a palavra do Senhor, não tem conhecimentos assim pessoalmente, você compartilha os vídeos, você faz um vídeo da palavra do Senhor, ensinando, falando, aprendendo, porque a gente nunca sabe tudo, não sabe mesmo. Eu, por exemplo, não sei nada. Um pouquinho que eu aprendi, eu estou passando para vocês e estou tentando aprender mais também aqui junto com vocês. Porque conforme eu leio, eu vou aprendendo. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Proteja sempre, em nome de nosso Senhor Jesus.
Amém.